O pastor Silas Malafaia reagiu após ser alvo da Polícia Federal e prometeu não ficar calado. Reportagem de Paulo Edson Fiore. O pastor Silas Malafaia foi recebido com festa por apoiadores após prestar depoimento à Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio. Alvo de mandados de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que investiga a suspeita de coação, Malafaia criticou o magistrado. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Ele também negou ter orientado o deputado Eduardo Bolsonaro a atuar junto a autoridades dos Estados Unidos para coagir a justiça do Brasil. Eu converso com amigos, eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Silas Malafaia garantiu ainda que não vai ficar calado. Papel do STF, zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Segundo o Procurador-Geral da República, Malafaia, Eduardo e o próprio Jair Bolsonaro agiram de forma ilícita para prejudicar o andamento da ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe. E sobre o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça e condução coercitiva de Silas Malafaia, conversamos com um doutor em Direito Penal pela USP, Matheus Falivene, a quem eu agradeço já a gentileza da entrevista. Bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Bom, professor, queria começar essa entrevista pedindo a sua ajuda para que a gente pudesse entender melhor o que é de fato esse crime de coação no curso do processo, quais são as penas previstas para esse tipo de crime, né? E o que representam essas novas acusações contra Jair e Eduardo Bolsonaro. Bom, o que acontece? Coação no curso do processo é um crime previsto no Código Penal, onde a pessoa, ela coage uma testemunha, um juiz ou uma parte do processo. Tem uma pena que vai de 2 a 8 anos. E, no caso, além da coação do curso do processo, muito provavelmente, se vier uma acusação, será por outro crime até mais grave, que é um crime chamado obstrução de justiça, que é um crime que é uma espécie de coação no curso do processo, mas dentro de um processo onde é julgado um caso de organização criminosa. E daí tem uma pena equivalente à organização criminosa. Então, o crime que eles foram indiciados foi esse. A ideia de que houve uma coação, de que houve uma certa interferência com ameaças ou com bravatas dentro de um processo. E, lógico, o indiciamento ainda não significa uma condenação, não significa uma acusação formal, significa um ato do delegado de polícia no sentido de considerar que eles foram autores desse crime. Agora, Matheus, nós ouvimos ali o pastor Silas Malafaia, que acabou sendo ouvido ontem pela Polícia Federal, e ele dizendo em que país que é proibido você trocar mensagens com alguém, dizendo que havia ali um cerceamento do direito à comunicação entre essas pessoas envolvidas. E a gente sabe que são medidas cautelares adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse âmbito, como é que o senhor vê essa condução do processo como um todo? Está sendo absolutamente dentro daquilo que é legal no nosso processo penal, senhor Matheus? Não, é o que acontece. Há sim abusos, há sim alguma extensão das cautelares para além do que prevê a lei. É lógico, não é o que o pastor falou, de que há crimes, não vejo crimes por parte do ministro, o que há são abusos que ocorrem em processo, talvez um abuso mais exagerado nesse caso, no sentido de cautelares muito amplas, fora da legalidade. Tem que lembrar que no direito penal e no processo penal, eles são pautados pela legalidade.
Então, quando tem uma extensão dessas cautelares para além do que diz a lei, há sim um abuso. Eu entendo que nesse caso há abuso, é lógico. O Código de Processo Penal prevê a proibição de contato entre investigados, então se comunicar em tese pode ser proibido. A questão aí é proibir talvez comunicação de pessoas que são políticos, ou proibir aí, comunicações políticas, ou discurso político. Talvez essa seja a grande questão desse caso, e também a própria questão do vazamento, né, dessas conversas que foram colocadas na imprensa. Lógico, a imprensa tem, digamos, o dever, né, de divulgar isso, mas a Polícia Federal ou quem eventualmente colocou elas a público não deveria ter feito, porque apesar do interesse político, interesse jornalístico dessas conversas, elas são dentro de um inquérito e deveriam ser mantidas sigilosas. Eu acho que nesse ponto também a crítica dele é correta, a crítica foi bastante incisiva, agressiva até eu diria, mas é lógico, o investigado, né, o réu ou o próprio preso tem direito de criticar o seu acusador e a polícia. Então, nesse ponto, eu não vejo problema. A questão é que ele foi, talvez, muito agressivo, aí falando, talvez, ofensas que não deveriam ser colocadas nesse caso. E como pode ficar a situação do pastor Silas Malafaia, né? Porque a partir da apreensão do celular dele, é possível que a Polícia Federal encontre novos elementos e assim também indiciá-lo? Sim, é possível que haja indiciamento dele, é possível que tenha mais cautelares ainda contra ele e, eventualmente, dependendo do que ele faça daqui para frente, há até o risco de prisão preventiva. Com todos esses elementos de prova colhidos, a Polícia Federal vai chegar a um relatório final, né, vai chegar a uma conclusão desse inquérito e, eventualmente, podem haver cautelares mais graves, pode haver até uma prisão preventiva e pode haver, eventualmente, caso o Ministério Público entenda que há crime aí, uma denúncia contra essas pessoas e daí elas serão processadas por esses crimes. É lógico, são crimes que eu sempre digo, são de prova difícil, não é fácil provar. Lógico, uma questão é essa questão da coação no curso do processo, da obstrução de justiça. Outra coisa é provar como eles influenciaram na eventual interferência do governo americano no Brasil. E acho que esse ponto vai ser de difícil prova, né? Até que ponto, né? Porque a gente tem que lembrar que no direito penal, o indivíduo, para ser acusado, ele tem que ter o domínio do fato, ele tem que ter o domínio da conduta, né, daquele resultado. Então vai ter que provar que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, o filho ou o Silas Malafaia, de alguma forma conseguiram interferir perante o Trump para que ele fizesse essas eventuais sanções da Lei Magnitsky, essas questões das tarifas. E isso eu acredito que vai ser muito difícil. Conversamos com o doutor em Direito Penal pela USP, Matheus Falivene. Obrigada pela entrevista, um bom dia para você. Eu agradeço, bom dia.